Bonjour, je suis le pirate Barbaral, você está no meu canal. Bom, vídeo de hoje eu quero comentar sobre a lição da escola sabatina. Eu não consegui gravar o vídeo ontem, sábado à tarde, sábado à noite. E também eu fui gravar o vídeo agora no domingo agora, às 10 horas da noite praticamente, né? Então, como é que eu começaria passando essa lição? É super top, tá? Então essa lição sobre o Evangelho de Marcos, ela tá muito top. Então peço que se inscreva no canal, assine as notificações, acompanhe esse vídeo até o final para você entender a lógica, beleza? E caso você queira melhorar, se aprimorar como professor de escola sabatina, uma coisa, tem um curso de teologia que eu indico para você, pagamento único, tá? Tá na página inicial do meu canal aqui, do canal do Barba Rala. E caso precise falar comigo, o meu telefone se encontra no meu Instagram, meu zap se encontra no meu Instagram. Então é só você também clicar no Instagram, na página inicial do canal, que você vai estar lá. E vamos então à lição da escola sabatina em si. A lição, né, começou aqui, já começou. Deixa eu aumentar um pouquinho o tamanho. E começamos então o Evangelho de Marcos, a lição sobre o Evangelho de Marcos, ano bíblico, pá. Então, nós temos o tema. Sempre quando eu olho para a lição, eu olho para isso aqui primeiro. Eu vejo o tema. Princípio do Evangelho, um dia no ministério de Jesus, controvérsias, parábolas, milagres na margem do lago, de dentro para fora, ensinando os discípulos, parte 1, parte 2, controvérsia em Jerusalém, os últimos dias, levado e julgado, julgado e crucificado, e o Senhor ressuscitado. Nós podemos entender o seguinte: a carta de Marcos, o Evangelho de Marcos, ele é um livro pequeno. Tem apenas 16 capítulos e eles não são tão grandes, se comparado com Lucas ou Mateus e até o próprio João, né? Então ele é um livro bem rápido. Então o autor ele vai ser bem sucinto nessa questão. Fechou? Então acredito que olhando para esse tema aqui vai ser bem sucinto. É claro que a lição da escola sabatina não dá para abordar muitas coisas, mas sempre isso. E aí nós temos a escola sabatina viva, papapá, 7Me, ACMS, pequenos grupos e por aí vai. Introdução ao Evangelho de Marcos. Eu gostei muito dessa introdução quando eu li, tá? Então vai mencionar desde o início do Evangelho, o leitor já sabe quem é Jesus, o Messias, filhos de Deus, no entanto, personagens, história, muitas vezes dificuldades. Então ele vai fazer uma abordagem, e essa parte aqui, o Marcos pode ser dividido em duas seções distintas, mais exatamente duas metades. Do capítulo 1 até quase o fim do capítulo 8, o livro trata de uma questão crucial: quem é Jesus? A resposta é expressa em seus ensinos e milagres repetidas vezes. Ele é apresentado derrotando o mal, ensinos e milagres, né? Deixa eu anotar aqui. Ensinos e milagres, levando esperanças aos oprimidos, ensinando verdades irrefutáveis que atingem o âmago da existência humana. Tudo isso diz ao leitor. No entanto, é só na metade do livro que alguém que não estava possuído por demônios declarou corretamente quem ele é, respondendo assim a pergunta da primeira metade do livro, sobre a identidade de Cristo. Essa pessoa é Pedro, que declarou: o Senhor é Cristo. A segunda metade do Evangelho, de Marcos 8:31 até o fim do livro, responde a outra pergunta: para onde Jesus está indo? A resposta é chocante, e ele está se dirigindo para a cruz, a forma de morte mais ignominiosa e vergonhosa do mundo romano. Esse era um destino tão inesperado para o Messias que seus seguidores pensavam que ele derrotaria Roma e estabeleceria Israel como uma nação poderosa, né? Então essa introdução eu acho que vale a pena você ler com atenção, porque ela dita o tom de como o autor vai levar. Mas só essa informação que eu disse para vocês da separação do Evangelho de Marcos em duas partes, que pode ser dividido, eu achei muito legal esse detalhe. Então esse detalhe dessa introdução aqui eu achei muito relevante. Você, ao ler essa introdução, comenta aqui o que você achou de mais relevante. O que você achou mais relevante. Como eu disse, né? Essa história extraordinária é contada de estilo rápido e sucinto, com poucas observações do evangelista. Ele narrou a história que deixou palavras e atos e ações que falassem por si mesmas sobre a morte de Jesus de Nazaré. Um detalhe muito interessante sobre o Evangelho de Marcos, ele que é um evangelho prático. Por quê? Possivelmente esse evangelho ele foi escrito para atingir um público mais romanizado, um público não tão helenístico quanto o Evangelho de Lucas, que é escrito num grego muito bem detalhado, com nuances muito,
muito pá. Mas o evangelho de Lucas, de Marcos, ele é muito prático, ele é muito Jesus fazendo milagres. É Jesus fazendo corre, é Jesus se movimentando de um lado para o outro, curando um, fazendo, como disse a introdução aqui. Então, parece que o evangelho de Marcos ele tenta visar a atingir pessoas de uma cultura mais romana. É essa impressão que, por exemplo, eu tenho ao ler o evangelho de Marcos, né? Então é muito interessante, porque o romano ele é muito prático nas suas ações. Os romanos sempre foram muito práticos. O romano ele não é muito filosófico, ele é prático. Você tem grandes filósofos gregos, mas você tem grandes arquitetos e engenheiros romanos. Né? Você pega as obras de construção que os romanos faziam, eles eram práticos. Como é que organiza o exército? Assim, assim, assado. Como é que a gente faz para derrubar aquilo lá? A gente mete fogo em tudo e pronto. O romano ele é prático. E o evangelho de Marcos ele é apresentado nessa consistência. Numa consistência muito prática. Eu achei muito legal isso. Mas vem um ponto aqui que eu gosto, que é a gente nunca pode esquecer. O autor. Quem é o autor da lição? Thomas R. Shepard. Né? O Thomas Shepard. O Tomás aqui. O Thomas ele é PhD, né, quer dizer, doutor e professor professor do Novo Testamento na Universidade da Andrews, então não é pouca bosta, é um vaso cheio. Ele e sua esposa Cherry, né, tem 2 filhos e 6 netos, né? Então o cara é brabo, beleza? Então ele meio que é o... Aqui não fala muito sobre ele. Só que eu fui dar uma pesquisada, deixa eu até abrir o zap aqui. Deixa eu abrir o zap aqui que eu coloquei num grupo aqui. Eu coloquei no grupo da lição que eu participo. Num grupo da lição que eu participo. Né? Deixa eu pegar aqui, colocar aqui pra vocês verem. Só pra vocês terem noção, esse é Thomas Shepard. Né? Thomas Shepard. O cara ele é praticamente o Wilson Paroski. Ele é uma versão estrangeira do Wilson Paroski. A especialidade dele é grego e manuscritologia, crítica textual. Por isso que eu acredito que eu vou me dar muito bem nessa lição, porque como ele é um especialista em Novo Testamento e trabalha com grego, eu acredito que ele vai trabalhar muitos termos gregos nessa lição. Eu acredito. Então, eu acredito, pode ser que eu esteja errado. Então ele Thomas Shepard é doutor, pós-doutorado, é um pesquisador sênior de Novo Testamento no seminário. De 2011 a 2019 foi diretor e PhD em religião, em THD em programas. Não sei o que significa THD, né? Acho que deve ter sido professor assim. Ele atuou no Seminário Teológico em 2008. Também na Union College em Lincoln por 13 anos. E por 13 anos é professor de religião na divisão. Ele e sua família foram missionários no Brasil de 92 a 94, Malawi de 79 a 85. Dr. Shepard tem sido bem ativo na liderança na Sociedade Bíblica de Literatura, né? Escrevendo proposições, estabelecendo em Marcos uma metodologia de consultação, né? Herdmar. Então o cara tem muita coisa aqui, velho, muita coisa aqui. Sobre a narrativa, né, no seminário, co-shares, eu não sei o que significa isso, conferência, ressurreição e morte, bíblica, tradições bíblicas e diálogo em Louvain, Bélgica, os papéis da conferência 2012, professor acadêmico, né, publicador acadêmico, chefe da autoridade, tem autoridade, foi autorizado a escrever artigos sobre o Evangelho de Marcos, Pedro 1 e 2, comentários dos... ele escreveu os comentários do Evangelho de Marcos, 1ª e 2ª Pedro, no novo comentário bíblico adventista internacional. Dr. Shepard, no passado, foi presidente da Sociedade Adventista Teológica e é o cabeça da Euclair CDA Church, de 2012, evangelística, pastor Ted Tons. Então não é pouca bosta não. Olha os artigos que o cara escreveu, né? Isso aqui foi um vídeo. A história textual e a tradução de Apocalipse 21, verso 3b. A comparativa narrativa... análise narrativa comparativa determinadas
Lectio difícil de Marcos 1, 40 a 45, né? Aqui ele faz uma análise crítico-textual. A palavra de Deus, em 2015. Deus transforma ou caminha. Um estudo sobre a teologia de Colossenses. Neigbor is verbo, né? O filho é o verbo. Neigbor, seria alguma coisa assim. Gospel Sendings. Um artigo que me chamou a atenção foi isso aqui, ó. A análise narrativa da crítica textual do final de Marcos 16, no Codex Washingtonianus, um caso de teste. Esse artigo aqui, eu gostaria de ler ele, eu não achei, mas pra vocês entenderem que a especialidade do maluco é literalmente Marcos. O cara escreveu muita coisa sobre Marcos, ó. Artigo de Adela Collins, Marcos, né? Comentário Andrews University, em 2009. O Evangelho de Marcos, um comentário do texto grego. Então, ó, 2004. Então nós vemos... dá pra baixar isso aqui, velho. Doido. Você é louco, rapaz. Vamos baixar isso aqui, né? Não é besta? Vamos baixar, ó. Baixando. Você acha que eu sou besta? Não sou, não. Hoje, baita artigão desse aqui, moscando aqui na internet. A lição da escola sabatina é assim, velho. Deixa eu ver se dá pra baixar alguma coisa. Não, só link. Uma retrospectiva em inversão, ó. A história de Marcos. Dá pra ler um artigo que vai ser top. Ó. Dá pra gente pegar umas coisinhas aqui. Liliane Ducan. Evangelho de Marcos. Adela Collins. Isaías citado em Marcos, ó. Cara, já sei que tem coisa boa aqui pra nós, hein? Ó, muita coisa boa só em pesquisando. A morte do Messias. No Getsemane, narrativa dos 4 evangelhos, ó. Vamos baixar um artigo pequeno, mas dá pra ter alguma coisinha pra gente ler, né? Então, é mais ou menos assim que eu faço o estudo da lição. Aí tem livros, né? O Sábado no Evangelho de Marcos, ele escreveu. A Criação nas Epístolas Gerais. A Criação no Evangelho de Marcos. Contribuição no livro de Marcos. Contribuição na Escatologia para toda a vida. Tem um negocinho legal aqui, cara. Então a gente vê que o cara escreveu bastante coisa. A graça, steps, a dor pelo caminho. Muita coisa que ele publicou, né? Então tem alguns vídeos aqui. Então assim, o autor ele trabalha nessa perspectiva, tá? Nessa perspectiva. Então acredito que isso aqui vem contribuir muito, tá? Muitas vezes a gente esquece quem é o autor, acha assim, que não para analisar o autor. Conhecer o autor é extremamente importante da lição, para você entender como que vai ser a caminhada. E é isso, tá? Então espero ter contribuído com vocês na lição hoje. O estudo é nessa caminhada e tamo junto no campo de batalha. Não se esquece de se inscrever no canal, tá? Se não se inscreveu, se inscreve agora, que eu vou estar comentando essa lição. Tamo junto no campo de batalha. Deus abençoe vocês, tá? Caso queira conversar comigo, meu zap no meu Instagram, link, página inicial do canal. Caso queira fazer uma doação, dar um apoio pra gente, meu zap tá meu zap é o meu número de WhatsApp ou o e-mail na descrição do vídeo aqui, tá? Então, fiquem com Deus e aguardo vocês no próximo vídeo.